assistindo na internet também. Tá? Obrigado pela sua participação e a todos os irmãos que estão conosco pelo YouTube. Que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, a terça-feira nós estamos tendo estudo precioso sobre a palavra de Deus, sobre Atos dos Apóstolos, e você pode estar presente tanto pelo aplicativo Zoom, que é uma sala virtual, onde a gente se vê, conversa, ou você pode estar pelo YouTube, tá? Eu fico assim, tem algumas pessoas, né, nós temos aí uma dúzia de pessoas que participam pelo Zoom, e temos um outro grupo que está pelo YouTube. Se você não tem participado, peço a você, participe, aprenda a palavra. É uma programação da igreja, é bom ter você conosco. Okay? Dia 12 de setembro, já vou começar a falar agora, nós vamos ter um outro festival de marmitex de feijoada aqui na igreja, por apenas R$10, tá? Para a gente levantar para a igreja. Então, vai se preparando financeiramente aí, para que quando chegar lá perto do dia 12, nós vamos fazer mais essas vendas de marmitex aí, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Sejam todos bem-vindos, alguns também que tinha algum tempo que não estavam vindo à igreja, sejam todos bem-vindos também, em o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 116. Versículo 3 a seguir, que diz assim: as cordas de morte me envolveram, as angústias de Sheol vieram sobre mim, a aflição, a tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. Nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples, quando eu já estava sem força. Ele me salvou. Retorne ao descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. O tema dessa palavra de hoje é socorro bem presente na angústia. E nós estamos vivendo, um tempo... nós já tínhamos muitos problemas e agora só multiplicou os problemas, os temores, os medos no tempo que nós estamos vivendo. E com certeza somos tentados a nos angustiarmos, a nos entristecermos, a nos preocuparmos de forma excessiva com tudo que está acontecendo. E então quero trazer uma palavra para os irmãos, para que os irmãos possam entender como você pode melhorar a sua situação, como nós podemos confiar no Senhor, que atitudes nós precisamos fazer quando você estiver com medo, angustiado, ansioso, em meio a tudo isso que está acontecendo nos nossos dias. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar ao seu coração. Eu vou fazer aqui várias leituras de vários versículos bíblicos e você fica atento, para ouvir, para que você entenda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Então, o salmista, esse Salmo 116, nós temos um salmista bem no início, ele está bem assim, angustiado, uma fase, uma tristeza, uma aflição. Mas, então ele é bem transparente na sua composição desse salmo, de como que está a alma dele nesse momento, mas ele também nos dá uma resposta, uma orientação de algo que ele fez e que a gente precisa fazer também. E ele começa então dizendo que cordas de morte me envolveram. As angústias de Sheol ou Seol vieram sobre mim, a aflição e a tristeza me dominaram. Então, aqui nesse versículo, nós podemos entender um pouco como que estava a alma desse salmista aqui nesse momento,
ele fala então que há angústias de Seol, ou de Sheol, aqui no hebraico. O que é o Sheol, Seol aqui? Então, é o mesmo nome que se dá para Hades, no grego, escrito no Novo Testamento, que significa, Sheol significa sepulcro, significa lugar de morte, significa, e hoje, mais comumente, para a gente entender, significa o inferno. Então, aqui nós precisamos entender o tamanho da angústia do salmista ao dizer ao ponto que ele estava tão angustiado que parece que ele estava à beira do sepulcro, à beira da morte. E às vezes na nossa vida, com tantas dificuldades, às vezes nós nos encontramos assim também em algum momento da vida, tamanha luta, tamanha dificuldade, a nossa alma com tamanha aflição, com tamanha angústia, com tamanho desespero. E o salmista então fala sobre esse lugar, as angústias de Sheol. Eu trouxe alguns outros textos aqui também, que diz o seguinte, Salmo 6, versículo 5 fala, pois na morte não há lembrança de ti, no Seol quem te louvará? Um outro Salmo, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios irão para o Seol. Sim, todas as nações que se esqueçam de Deus. Então, nesse versículo, comumente fala deste lugar, de todos aqueles que não têm Deus no coração. Após a sua morte, eles vão para esse Seol, que é esse lugar de morte. Os ímpios irão para o Seol, sim, todas as nações. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no Sheol. Aqui o salmista está falando, o Senhor não vai deixar a minha alma à beira da morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. E no Salmo 30, nós temos assim, Senhor, fizeste subir a minha alma do Seol. Ou seja, o Senhor fez subir a minha alma da beira da morte, conservaste minha vida dentre os que descem a cova. Então aqui nós temos então o salmista falando que Deus o recuperou daquela angústia e daquela dor. O salmista também fala no texto que nós lemos sobre aflições, né? Uma aflição que o domina. Uma coisa é você ter uma aflição um dia, ficar angustiado outro. Outra coisa é você viver a vida toda assim. E é importante ressaltar que hoje nós temos todas as oportunidades de viver assim, angustiado, aflito, se a gente ficar sempre ouvindo noticiários, jornais, se a gente ficar ouvindo, não estou falando que não é, a gente tem que estar atualizado, mas se a gente ficar vendo e ouvindo demais essas notícias, isso afeta a nossa alma, isso vai trazer angústia, isso vai trazer aflição ao nosso coração, porque nós somos reativos àquilo que ouvimos, àquilo que vemos. Então é por isso que nós precisamos então filtrar, certo? E moderar aquilo que nós estamos vendo aí nas televisões, na internet, porque são só notícias que afetam a nossa alma. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a palavra aflição significa um ato de prensar, de pressão, certo? E metaforicamente pode trazer o significado de opressão. Certo? Aquela opressão que você sente na sua alma, aquela angústia, aquela tribulação, aquele dilema. O Salmo 34, versículo 19 fala, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem recebe, diga amém. Então aqui fala, olha, há aflições, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então o salmista está dizendo aqui que o justo sofre aflições, e não são poucas. Em todas as áreas da vida ele sofre, na sua vida conjugal, na sua vida material, profissional, sentimental, emocional, psicológica. Nós sofremos aflições em todas as áreas da nossa vida. E aqui, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção, porque infelizmente há alguns que pregam que depois que você conhece Jesus, que depois que você vem para a igreja, que depois você conhece o Evangelho, você não vai sofrer mais,
né? Você não vai ter mais sofrimento, você não vai ter mais luta, isso é mentira. O fato é que não é porque você agora teve um encontro com Jesus, que você tem Ele como seu Salvador, não significa que aqui nessa terra você não vai passar dificuldades. Sim, você vai ter dificuldades. Agora, a grande vantagem é que Deus está do seu lado, é que o Senhor está do seu lado, que o Senhor não te desampara, que o Senhor te ajuda, que o Senhor te consola. No mundo tereis, mas tenha bom ânimo. Então, enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos passar dificuldades. Porém, nós temos um recurso, nós temos o socorro bem presente na hora da angústia. Nós precisamos ter isso em mente, ter isso no nosso coração. E qual deve ser, de acordo com o texto que nós lemos, qual deve ser a nossa atitude quando você amanhecer para baixo, quando você amanhecer angustiado, triste, talvez você está um pouco oprimido? Qual deve ser a sua reação? O salmista então fala que enquanto a aflição e a tristeza dominava ele, a alma dele, ou seja, as suas emoções, os seus sentimentos, ele fala assim: então clamei clamei pelo nome do Senhor. E qual foi o clamor dele? Livra-me, Senhor. Fala bem forte: livra-me, Senhor. Então, e aqui é o clamor, é o grito da alma, tamanha a angústia. Porque quando a gente está assim com a alma bem angustiada, parece que a gente quer gritar, não é verdade? E esse clamor aqui, então é o que o salmista fala, que ele clamou. Ele não, aqui eu pedi para vocês falarem e vocês falaram, mas a oração do salmista, ele quase que gritou isso: livra-me, Senhor. O Salmo 18, versículo 6, diz o seguinte: na minha aflição, na minha angústia, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Jeremias 29, versículo 12 e 13 fala: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. E um outro texto aqui que bem legal da gente entender, Salmo 5, que diz: atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração. Então, irmãos, nós precisamos sim entender que quando você passar por esse momento, suas emoções, seus sentimentos, estiver nessa angústia, nós precisamos buscar, precisamos clamar ao Senhor. E às vezes você fala assim: mas eu não tenho força, eu não consigo orar. Então agora você não tem que orar, você tem que gritar mesmo. É um grito de socorro, de desespero, não que Deus é surdo, certo? Mas esse clamor talvez não é, aqui fala sobre grito, mas talvez é o clamor da alma, o desespero da alma que o Senhor vai te ouvir. Pastor, mas Deus só ouve se a gente gritar? Não, não é isso. Mas há algo, há um segredo aí. Há um segredo aí. Porque aqui o salmista fala que ele gritou, que ele clamou pelo Senhor e Deus o ouviu. E aí eu me lembro muito de Bartimeu. Que Bartimeu, ele gritava de uma forma desesperada, tamanho era a aflição e a vontade de ter um encontro com Jesus, e a palavra fala que foi aquela perseverança no clamor, aquela perseverança do grito que fez chamar a atenção de Jesus. Então, é claro que Deus ouve tanto um pensamento como um grito alto, mas a gente precisa entender que às vezes a gente precisa se apresentar a Deus de uma forma ousada e de um grito, de um clamor, de um desespero, para que nós possamos, na verdade isso é bom para nós, né, de dar um grito. Eu já fiz de vez em quando assim, não acontece muito não, mas de vez em quando assim, chego na porta lá da casa e dou um grito, dou um glória, faço alguma coisa para soltar um pouquinho,
né? Cada um tem uma forma de se parecer. Então é importante a gente entender que nessa hora da angústia, da dor, da aflição, a gente precisa clamar, não gritar por gritar, mas gritar e clamar àquele que pode resolver o nosso problema, que é o nosso Senhor Deus. Amém? Outro ponto que o salmista fala no Salmo 116, nos textos que lemos, é: o Senhor é misericórdia e justiça. Então, falando um pouco sobre misericórdia, eu trouxe alguns textos aqui. A palavra do Senhor fala que Davi, quando estava passando por uma angústia, uma perseguição muito grande sobre a vida dele, certo? Passando um momento muito difícil de lutas, de angústias, ele fala assim, em 2 Samuel capítulo 24, versículo 14, ele fala assim: é grande a minha angústia. Irmãos, eu estou falando daqui de personagens bíblicos que eram pessoas comuns, igual eu e você. Porque talvez a gente vê esses personagens da Bíblia e acha que esse pessoal era super, os Vingadores, eram os super-heróis, mas eram pessoas comuns que Deus os usava, era apenas um vaso, um instrumento na mão de Deus, e essas pessoas tinham lutas que eu e você temos hoje. Mas eles ganharam porque confiaram no Senhor, e o mesmo Deus que os livrou é o Deus que quer livrar você. Amém? E Davi fala: é grande a minha angústia, é grande a minha aflição. Mas ele fala assim: prefiro, e aqui essa angústia aqui, a gente já tem noção de qual é a angústia, né? Ele fala assim: prefiro cair nas mãos do Senhor, pois o Senhor é grande em misericórdia, do que cair na mão de homens. Então, por mais que eu errei, por mais que eu pequei, eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus, mesmo que Ele vai me disciplinar, mesmo que Ele vai me castigar, como um pai disciplina o seu filho, é melhor cair nas mãos de Deus do que cair na mão do homem. Então Davi disse: olha, o que tiver que eu enfrentar nesse pecado que eu já errei mesmo, eu vou enfrentar, mas vou enfrentar em Deus, porque Deus é misericordioso. Outro texto aqui nós temos o Jeremias, né, escrevendo o seu livro de Lamentações, diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Irmãos, eu vou ler todo o texto aqui, eu volto, e continua: pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A palavra de Deus, ela fala que o diabo, que o inimigo, ele quer nos matar, ele quer roubar e quer destruir, sim ou não? Então, e a palavra do Senhor também fala que nós somos como ovelhas, todos os dias, nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Você já leu isso na Bíblia? Nós somos como ovelhas indo para o matadouro, todo dia. Então, mas por que o diabo não nos destrói todo dia? Por que nós não morremos todo dia? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Meu querido, Deus, você não tem noção, eu e você não temos noção de quantas vezes o inimigo quis ceifar a nossa vida essa semana. Você não tem noção de quantos projetos que o inimigo fez para ceifar a nossa vida no trânsito, para ceifar a nossa vida em casa, com acidentes, com coisas. Mas por que ele não tocou? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Irmãos, há uma briga espiritual 24 horas sobre as nossas vidas. É porque a gente não entende. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais, a gente ia ver anjos e demônios lutando, né? Querendo nos atacar, querendo nos destruir, mas o Senhor nos protege. Então nós temos que ser gratos 24 horas a Deus, irmãos, porque o inimigo quer nos ceifar 24 horas. Amém? Então que nós possamos entender e é importante ressaltar que essa misericórdia de Deus não acaba, porque ela é inesgotável e ela se renova todos os dias. E falando também sobre justiça,
Isaías 30:18 fala: contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Irmãos, a justiça do Senhor, a misericórdia do Senhor e a justiça do Senhor está sobre nós. Porém, nós precisamos entender que o seu senso de justiça não é igual ao senso de justiça de Deus. Porque o senso de justiça de Deus para a nossa mente limitada, é incompreensível. Veja comigo. Imagine só a situação de um certo homem que violenta mulheres, que violenta crianças, que mata pessoas. E vamos imaginar que esse homem, ele matou muitas crianças, violentou muitas crianças, muitas mulheres. E ele passa aí a maioria da sua vida, os seus 50 anos, fazendo isso. E um dia ele é preso, é condenado a passar a vida toda na prisão. E aquele homem que passou os seus mais de 50 anos fazendo só violência, matando pessoas, antes do seu último respiro de morte, ele se arrepende dos seus pecados e ainda vai para o céu. Na nossa mente humana, esse homem tinha que sofrer, esse homem tinha que, a nossa justiça humana, esse homem tinha que padecer, ele tinha que pagar pelos seus pecados. Mas aí ele se arrepende e ele é perdoado. Por que que às vezes a gente não entende isso? Porque o nosso senso de justiça é diferente do senso de justiça de Deus. Lembra do ladrão da cruz lá? O cara pecou a vida inteira. Mas ali antes de morrer, ele fala para Jesus: Senhor, lembre de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus falou o quê? Hoje mesmo estará comigo. Ele estava condenado, a lei condenou ele à morte, certo? E naquele momento, se ele não se arrepende, se ele não reconhece Jesus ali como Salvador da vida dele, ele ia para o Sheol, ou, né, que nós falamos aqui, para o sepulcro, para o inferno. Mas ali naquele momento, no último minuto da vida dele, aquele homem que fez tanta coisa errada, certo? E a justiça de Deus o salvou. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer que Deus usa da nossa justiça pessoal, certo? Para mover a nossa vida, para alimentar a nossa vida. E nós precisamos entender que Deus é justo, mas a justiça dele não significa que é o mesmo senso de justiça que nós temos aqui nessa terra. Então nós precisamos entender isso no nome do Senhor Jesus. Eu peguei um texto aqui, eu achei interessante. A palavra que é um diferencial entre misericórdia e compaixão. Será que misericórdia é o mesmo que compaixão? Ou são diferentes? Então o texto diz o seguinte: por definição, a compaixão é a forma como você lida com a necessidade ou a dor de alguém. A misericórdia é a forma como você lida com o erro ou a culpa de alguém. Há muito mais pessoas dispostas a exercer compaixão do que misericórdia. Por várias razões, presta atenção, a compaixão tem a ver com o bem-estar pessoal. Fazer o bem o torna um ser humano grande e melhor do que outros. Se posso ajudar é porque estou, pelo menos, um pouco melhor do que aquele que estou ajudando. Esse pensamento está em plena harmonia com o pensamento humano, incluindo os não cristãos. Aparenta grandeza de caráter, mas a misericórdia é diferente. A misericórdia exige mais de nós, porque ela causa dor, ela gera perdas. Então, e para os que não conhecem a misericórdia, aparenta fraqueza, e muitos a têm por conivência com o erro. As pessoas que só têm compaixão socorrem os necessitados.
As pessoas que só têm compaixão, eles dão cesta básica, dão as suas esmolas, ajudam as pessoas, porque tem compaixão, doam roupas, porque tem compaixão. Mas se esses se mostrarem ingratos, ou seja, alguém que você ajuda, contribui, oferta, e ele é ingrato com você, ou faz mal, algum mal, ele descarrega toda a sua ira e arrependimento por ter ajudado e promete nunca mais ajudar aquele ingrato. Misericórdia é, mesmo que você ajuda alguém e depois ele te dá um tapa na cara, você o perdoa. Isso é misericórdia. Tá? Então a compaixão está ligada nesse sentimento de você ver ali alguém passando fome, alguém que não tem roupa, alguém que precisa de uma ajuda, por compaixão você vai lá e ajuda. Mas se essa pessoa depois te trair, se essa pessoa fazer alguma coisa com você, nesse momento agora, se você não o perdoou, você só teve compaixão dele em algum momento. Mas agora, se ele pisou no seu calo, você precisa mostrar misericórdia. E a misericórdia dói por causa disso. Eu ajudo a pessoa, ela pisa no meu calo e ainda eu tenho que perdoar. Isso é, então, misericórdia. Tá? Então, a misericórdia é olhar para um bêbado agressivo, um drogado perigoso, um aproveitador e pensar, ele precisa de Jesus mais do que qualquer outro. Misericórdia é investir na vida de uma pessoa desprezível, desprezada da sociedade e sofrer todos os danos até que ele tenha uma vida transformada por Jesus. Misericórdia é receber publicanos, pecadores, por achar que eles precisam mais de médicos espirituais do que os santinhos. Misericórdia, em suma, é sentir o que Deus sentiu por nós e por causa disso nos amou e nos salvou. Às vezes esquecemos nossa história e vivemos um personagem filho do Altíssimo que não puxou em nada o Pai. Jesus, em Lucas capítulo 6, nos mostra o que é misericórdia. Ele diz o seguinte: mas se você ama aquele que te ama, qual que é a sua recompensa? Amar a minha esposa é fácil. A minha esposa me amar o meu pai é fácil. Um pai amar o filho é fácil. Que recompensa nisso? Jesus fala: porque até os pecadores fazem isso. Até as pessoas que não têm Jesus, os pais amam os filhos amam os pais. É normal, certo? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, ou seja, eu dou um presente para alguém, ou melhor, alguém me dá um presente, eu dou um presente para ela, que recompensa nisso? O que eu ganhei de dar um presente para alguém que me deu um presente? Foi só uma troca de presentes. Que recompensa nisso? Até os pecadores fazem isso. E se você empresta de quem espera receber, qual é a vossa recompensa? Tanto os pecadores emprestam aos pecadores para receber um do outro. Aí Jesus aperta o parafuso. Aí Jesus fala assim: amai, porém, os vossos inimigos. Ama aquele que fala mal de você. Ama aquele que pisa no seu calo. Ama aquele que te trai. Jesus fala: ama os seus inimigos, faça o bem e empresta sem querer receber juros. Aí sim, será grande o seu galardão. Aí sim você vai ter um galardão grande, segundo as palavras de Jesus aqui. E sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e para os maus. Deus é bom até para os ingratos e para os maus. A chuva do céu cai para boas pessoas e para pessoas ruins. O sol está para boas pessoas e para pessoas ruins. Isso é do Senhor. Jesus fala: sejam misericordiosos. Sejam misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Ainda bem que Jesus, aqui já terminou o texto lendo, ainda bem que Jesus não é como nós, porque Jesus é misericordioso. Né? E aí, então, ele fala muitas outras coisas aqui. Mas é só para os irmãos entenderem essa diferença.
da compaixão com a misericórdia. A compaixão é eu ajudar alguém, isso é bom, ter compaixão, doeu no meu coração, vou te dar uma esmola, uma oferta, vou contribuir na sua vida, eu estou tendo compaixão da pessoa porque ela está passando a necessidade. E a misericórdia é quando eu ajudo a pessoa e ela me dá um tapa na cara, e eu vou e perdoo. Isso é misericórdia. Não estou falando que é fácil, mas estou falando que é vida cristã, que vida que o Senhor espera de nós com a ajuda do Espírito Santo. Um outro ponto que fala aqui sobre compassividade. O nosso Deus é compassivo. Salmo 86, versículo 15 fala: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e tem abundante graça e fidelidade. A palavra compassivo diz que disse do que ou de quem possui ou manifesta compaixão, que empatiza com os sofrimentos do outro, é bem semelhante, tá? Então, a palavra do Senhor fala então sobre essa questão da compassividade. Deus é um Deus compassivo. Por que Davi fala assim, ó, olha, eu errei, eu pequei, eu tenho que ser castigado, mas eu prefiro cair na mão de Deus, eu prefiro cair na mão de Deus, da ira de Deus, do que cair na mão dos homens, porque Deus é compassivo. Porque Deus é misericordioso. Então, quando estamos passando por tempos de angústia, de tribulação, de fraqueza, não importa a forma através das quais essas lutas, essas tribulações são evidenciadas, Jesus é capaz e realmente sente junto conosco as nossas dores. A compassividade está muito ligada à empatia. Quando você vê alguém sofrendo e você começa a sentir o que ela está sentindo, então você está começando a ter compassividade, você está começando a ser compassivo. Então, o que nós aprendemos aqui com o Deus compassivo? Deus, quando você está sofrendo, quando você está angustiado, sozinho lá na sua casa, Deus sente as dores junto com você. Deus sente as dores junto com você, porque Ele é compassivo. Então não importa o tamanho da sua dor, seus pensamentos, a sua luta, Deus é compassivo, Ele está ali sentindo a mesma dor do que você. Você que é pai e mãe, né? Quando o seu filho está passando por alguma angústia, alguma dor emocional, uma tristeza, aquilo dói na gente também, sim ou não, irmãos? Já aconteceu com você? O seu filho sofreu um bullying, alguma coisa assim, ele chega, te fala, aquilo dói. Né? A gente como pai dói. Por quê? Porque a gente sente a dor dele, a gente sabe, né, o que vamos sofrer, o que ele está passando. Eu tenho uma preocupação muito, né, com os meus filhos, né, algumas coisas eu já vou preparando eles. Né? Em algumas coisas que eu sei que eles vão passar, que eu já passei, já vou preparando ele. Olha, se alguém na escola falar isso, você faz isso, você sente assim, você fala, você conversa consigo mesmo, que tudo de negativo que ele está falando de você, você não é aquilo. Então tem falado, eu pergunto para eles, quem é você? Eu falo assim, eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, eu sou bonito e tal. Então, por quê? Já preparando, porque lá fora a gente sabe o que acontece. Então a gente tem que preparar. E Deus é assim, Deus é compassivo, Deus sente a dor com a gente. E isso traz então um descanso para a nossa alma, porque é bom saber que Deus está com a gente e sente as nossas dores. Amém? E nós precisamos ser assim. Em Colossenses 3,12, Paulo fala, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de um coração compassivo. A gente precisa sentir também a dor do nosso próximo, precisa estar, porque é só assim a gente vai ter compaixão e misericórdia. E já quase terminando, aqui no texto também fala o seguinte, o Senhor protege os simples. Fala comigo, o Senhor, fala forte, fala, o Senhor protege os simples. Veja bem o que ele está falando. Deus não protege todo mundo. Deus protege os simples. Quando eu já estava sem força, o salmista fala, Ele me salvou. Então preste atenção aqui, meus irmãos, porque Deus também tem as leis dele, tá? Então,
eu trouxe alguns versículos aí. O que é ser simples, pastor? O que é ser simples? Ser simples é andar de roupa rasgada na rua e chinela havaiana, não, porque hoje é chique. Mas antigamente chinela havaiana não era chique, hoje é chique. Mas ser simples é andar de roupa rasgada na rua sem chinelo? Não. Tem muita gente que anda com roupa rasgada na rua, sem chinelo, mas é arrogante. É arrogante. Mas então que simplicidade que é essa? Né? Então eu trouxe alguns textos aqui. Salmo 34, 18 fala: o Senhor está perto daqueles que têm um coração mole, quebrantado, e salva os de espírito rendido, abatido. Ou seja, Deus não ouve oração, certo, de pecadores arrogantes, prepotentes. Deus não ouve a oração de quem chega com o nariz empinado. Deus ouve a oração daquele que se quebranta, daquele que se humilha. Salmo 147, versículo 3. Só Ele cura. Cura quem? Os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Isaías também fala: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto, Deus falando, habito no lugar alto e santo, mas também habito com aquele que é contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo. Você está desanimado? Você está assim para baixo? Sabe qual que é a solução? Se quebrantar diante do Senhor, porque esse texto fala que Ele te anima. Se render ao Senhor, porque esse texto fala de Isaías 57, 15. Para Ele, eu vou te dar um novo ânimo, eu vou dar um novo ânimo a um espírito humilde e novo alento ao coração daquele que se quebranta, do contrito. E o último texto aqui desse tema, desse ponto é Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus, quais são os sacrifícios? É um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Se tiver uma pessoa aqui com o coração mole, quebrantado, rendido, Deus vai te renovar. Deus vai te animar. Você vai sair daqui realmente cheio da graça. Mas se você ficar aqui com o coração duro, certo? Não perdoando aquele que você precisa perdoar, mesmo que pisou no seu calo, esse culto vai ser o mais sem graça que tem. Você vai embora do mesmo jeito ou pior do que você entrou. Então é nesse momento que a gente precisa entender que Deus só abençoa, até aqui num culto desse, é se a gente entra num lugar desse aqui, irmão, com o coração quebrantado. Se você estiver aqui dentro desse culto, preste atenção, se você estiver dentro desse culto aqui, você está chateado com alguém, você está magoado com alguém, e se você passar o culto todo aqui, se você fez alguma coisa aqui na igreja, foi igual bater em lata velha. Já bateu em lata velha? Que as latas de guardar banha de porco, vazia, que você joga para cima, aquele barulhão. Então, se você está num culto igual esse, mas você está chateado, você está magoado, irmão, e se você não se quebrantou, irmão, é fazer barulho. Deus não recebe o seu louvor, Deus não recebe a sua adoração, Deus não recebe um culto assim, porque Ele fala que Ele abençoa o coração simples, humilde e quebrantado. O arrogante, o prepotente, que não perdoa, que acha que é altivo, irmão, você está aqui desperdiçando seu tempo. E aí você tem duas opções: ou você continua arrogante e prepotente e vai embora com o coração duro, e passa a semana duro, e sem receber nada de Deus, ou você se humilha na presença do Senhor e vai consertar com quem você precisa. Quantos estão comigo aqui? Então a gente precisa entender isso, né? Então a palavra do Senhor é muito clara. E aí o salmista também fala: quando eu já estava sem força. Teve algum dia da sua vida que você ficou sem força, irmão? Você falou assim: Deus tem misericórdia da minha vida, senão eu morro hoje. Já passou por isso, sim ou não? Só eu? Né? Tanta luta, tanta angústia, tanta dor. E o salmista fala: quando eu estava sem força, o Senhor me salvou. Por que o Senhor salvou quando ele estava sem força? Porque é nessa hora que Deus salva a gente. Porque enquanto eu tenho alguma forcinha que eu estou querendo resolver o meu problema com a minha força, com a minha inteligência, Deus não faz nada.
Mas quando eu estou lá deitado, prostrado, que já acabou todas as minhas forças, eu não tenho condições intelectuais, físicas, emocionais para fazer nada mais, Deus fala assim: agora eu posso te abençoar, porque você está totalmente contrito e quebrantado. A palavra do Senhor, Isaías fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos simples, aos pobres de coração. Você sabe por que você se converteu um dia? Porque teve um dia que você reconheceu que você era pobre, miserável, pecador, e que sem Jesus você não dava nada. E aí no dia que você reconheceu que você era um pobre, miserável, pecador, você aceitou Jesus. Porque se não fosse assim, você não tinha aceitado. Sim ou não? E aquele mesmo sentimento, do dia que você se converteu, que você se viu um lixo, é que você tem que viver a sua vida em relação à sua dependência de Deus. Não que você tem que se ver um lixo, mas me entenda, você tem que estar sempre simples, com o coração quebrantado diante toda a sua vida, durante toda a sua vida cristã, porque isso é bênção para as nossas vidas. E o texto fala, nós temos o salmista conversando com ele mesmo. Você já conversou com você mesmo? Quem conversa com você mesmo, assim? Você está em casa, de repente você fala assim: Cristiano, presta atenção, você tem que melhorar aqui. Sim ou não? Ou é só eu? Né? Às vezes eu paro em frente ao espelho e falo: rapaz, mas você está acabado, hein? Dá uma melhorada, está engordando, se cuida. Ou é só eu que acontece isso? Então o salmista também, ele conversou com ele e falou assim, ele fala para a alma dele, para as emoções dele, ele fala assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Eu imagino o salmista respirando, fechando os seus olhos e conversando consigo. Fala assim: alma, volta para o lugar. Um negócio meio espírita, né? Mas, né? Alma, volta para o lugar, quieta o seu coração, respira. Acalma o seu coração, porque o Senhor tem te sustentado. Acho que Deus está falando com umas 3 ou 4 pessoas aqui hoje. Quando você deitar no seu travesseiro hoje, você pode olhar para o seu travesseiro e conversar com ele, que vai ser sua alma, e fala: ô alma, volta para o seu lugar. Para de tanta angústia, de tanta preocupação. O Senhor não te desampara, o Senhor é contigo. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Não fique preocupado, o problema de amanhã não é só seu, porque Deus é compassível, Ele sabe desse problema que você tem que resolver. Acalma o seu coração. Amém, meus irmãos? Você recebe isso? Vou te dar 30 segundos para você levantar suas mãos para o céu e falar assim: acalma, volta ao seu lugar, ó minha alma. Fala para Deus, fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta. Fala para Deus aí agora, para acalmar seu coração, tirar essa preocupação, essa angústia, essa dor. Senhor, em nome de Jesus, que nossa alma possa se aquietar e saber que o Senhor nos abençoa e saber que o Senhor está conosco e não nos desampara. Amém, meus irmãos? E para terminar, para parecer que o culto está acabando, mas está acabando mesmo, eu só quero aqui ler 2 textos, que são textos para você ir embora pensando nisso. Porque tem crente que acha assim: meu Deus do céu, o que eu fiz para sofrer tanto? O que eu fiz para estar com essa dor tão grande, essa angústia que não passa na minha vida? Será que eu estou longe de Deus? Será que Deus não me ama mais? Será que eu fiz alguma coisa que Deus ficou triste comigo? Porque essa dor não passa, essa angústia não passa? Será que eu estou separado de Deus? Aí eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será que é a angústia? Será que a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Está aqui escrito, Romanos 8. Todos os dias enfrentamos a morte. A gente não enxerga no mundo espiritual, mas todo dia tem um demônio querendo matar a gente. A gente não enxerga isso. Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas aí tem uma palavra de Deus para mim e para você: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Mas pastor, e aquele irmão que ficou enfermo e que morreu? Será que Deus não teve misericórdia, que Deus não amou? E aí, irmãos? Irmão, a gente tem que pensar o seguinte, tudo tem um propósito. A enfermidade também tem um propósito. Eu ia mandar um vídeo no grupo da igreja, mas eu pensei, não vou mandar não. Nós recebemos, todos os pastores do Brasil recebemos um vídeo, onde o nosso diretor de área, quem que é o diretor de área? Nós temos o supervisor regional, Centro-Oeste, o nacional, que é do Brasil, e acima do nacional temos o diretor de área. E ele é o pastor das igrejas de Deus da América Latina. Pega lá do México, e aí você vem descendo o mapa, América Central, América do Sul. De todos os países que tem igreja de Deus. São mais de 30 países. Ele mandou um vídeo com uma homenagem a todos os pastores que morreram por causa do Covid. Aí eu pensei, deve ser uns 2 daqui do Brasil, mais uns 3 da Argentina, e vai. Irmão, no primeiro vídeo, tinha mais de 50 pastores da Igreja de Deus que morreu por causa do Covid. Aí, Marcelo, eu fiquei com medo desse trem. Falei, esse trem está matando pastor. Irmãos, eu fiquei desesperado, assim, comecei a ficar angustiado de tanto pastor que morreu por causa do Covid. E aquilo começou a me angustiar, e eu falei, gente, eu tenho que compartilhar isso com a igreja, para o povo orar para mim. Eu falei, mas não, já pedi uma vez, eles devem estar orando. Mas isso é assustador. E aí a pergunta é, será que Deus não amou esses pastores? Por que Deus... A gente se pergunta. Mas, irmãos, a gente precisa entender que nem a morte separa o amor de Deus pelas nossas vidas. Nem a morte. E outra coisa, irmãos, um dia, se Jesus não arrebatar a igreja, nós temos que morrer, ué. Nós não vamos ficar vivendo a vida inteira aqui. E existem várias formas de morrer. E uma delas é a enfermidade. Vai ter um dia que Deus vai curar alguém que vai ficar enfermo e Deus vai curar ele. Mas vai ter um dia que essa mesma pessoa vai ficar doente e vai morrer. Porque se Jesus não voltar, o povo tem que morrer, sim ou não, gente? Tem que morrer. Agora, tem que morrer em Jesus, sim ou não? Porque aí a gente tem esperança. E a gente sabe para onde vai. Então, a gente precisa entender que nem a morte, nem a angústia nos separa do amor de Deus. Porque aqui o texto está falando, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o porvir, qualquer poder, qualquer profundidade, qualquer coisa nos separa do amor de Deus. E para terminar, fique em pé no seu lugar, que eu vou ler esse texto, nós vamos orar e nós vamos embora. E você vai embora com essa palavra aqui no seu coração, queimando no seu coração. Não importa a sua dor, não importa a sua aflição hoje, não importa a sua angústia, saiba de uma coisa, está tudo certo aqui nesse mundo, nós vamos ter lutas. Presta atenção, não conversa com ninguém, presta atenção, tem uma palavra de Deus para você. Fica firme, não desanima, fica crente em Jesus, porque Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e um dia você estará na glória, e lá não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, quem? O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Um dia tudo isso vai passar, irmãos. Levante suas mãos para o céu e ora ao Senhor. Pai, Deus de graça, ó Pai, retire, ó Pai, da nossa alma toda dor, toda angústia. Ó Pai, o remédio disso é a confiança no Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje quebrantados, com um coração simples. Ó Pai, entendendo que o Senhor é que nos ampara, o Senhor é que nos protege. E ó Pai, eu quero interceder por cada família aqui no templo, as famílias que estão na internet. Ó Pai, aqueles que possam ouvir essa mensagem no futuro. Ó Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, ó Pai, durante toda essa semana, que nenhum mal chegue na nossa casa, na nossa família e no nosso lar, que a nossa alma possa se aquietar e entender, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, que o seu amor nos nossos corações lança fora
todo medo e que nós possamos sair daqui hoje de cabeça erguida, confiando no Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé e sabendo, Senhor, que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege e, acima de tudo, o Senhor nos ama. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Vai com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.